Olá, meus amigos, um grande abraço. Eu sou o Fábio Seródio, ao meu lado Luiz Carlos Quartarolo, e você está acompanhando o Futebol em Rede, que é um programa esportivo temático. Durante todos os dias da semana, a gente traz um tema legal aqui, debate. Você pode participar ou no descritivo, embaixo do programa, fazendo perguntas ou questionando, ou dando a sua opinião, ou, e isso é muito mais legal, você se inscreve no canal, participa, toca no sininho, toda hora que tiver novidade você será avisado. E você pode participar diretamente também pelo canal do YouTube no descritivo, onde, do jeito que você quiser. Dê o seu positivo, o seu negativo, espalhe o negócio, porque com o negócio espalhado sempre é legal e a gente fica feliz da vida. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço para você, seja a hora que for que você esteja assistindo o programa. Vamos ao cumprimento educado de Luiz Carlos Quartarolo. Um abraço, Fábio Seródio. Bom final de semana para todos que estão nos vendo. Você que está nos vendo já está inscrito, avisa os demais, hein? Como já disse o Fábio Seródio, entre lá, clique e se inscreva no nosso programa para que o YouTube também recomende a gente em outras plataformas da programação. O negócio é o seguinte, Seródio. Hoje o tema, né? Temos futebol rolando no fim de semana, mas esse é um programa temático. O Fluminense anuncia como sua grande contratação para a temporada a volta de Marcelo, aquele que fez muito sucesso no Real Madrid e que estava meio no ostracismo aí, né? É É, realmente uma grande contratação, Seródio? olha, é um bom tema para a gente debater. Lembrando que o Marcelo, um grande ídolo do Real Madrid, chegou a ser campeão carioca pelo Fluminense em 1985. Hoje tem 34 anos de idade, mas o que me chama muita atenção, Quartarolo, é que o Hum. Fluminense está batendo tambor mesmo, é para a volta do Thiago Silva. O quê? Eu batia tambor, papapá, 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 mas parece que não adiantou muito. Será que eles Hum. bateram o tambor e trouxeram o dinossauro errado? Se você analisar, Seródio, o dinossauro mesmo é o Thiago Silva, que, Sim. aliás, renovou por mais uma temporada E com o chora, e Chelsea, né? chora. E chora. Mas é um grande jogador. Aliás, outro dia ele teve de novo aquele lance em que o gol dele foi anulado porque ele meteu a mão na bola. Porque ele tem uma Oh, mania de meter a mão na bola, só que dessa vez estava no ataque e o gol foi anulado. Mas ele já andou fazendo uns pênaltis esquisitos. Parece que ele desliga, sei lá. Eu acho que ele gostaria de ser goleiro em alguns momentos. Mas vôlei, Thiago vôlei. Silva à parte, é um grande zagueiro. Eu respeito demais o Thiago Silva, mas já está caminhando para 40 anos. Eu não sei se ele vai querer encerrar a carreira também no Fluminense. Porque o que está acontecendo, Seródio, eu não sei se eu estou certo na avaliação, talvez você possa me ajudar ou me corrigir, é que é o tal negócio, né? O garoto está saindo cada vez mais cedo daqui, como é o caso do próprio Marcelo, e daí, quando não tem mais nada para fazer em nenhum lugar do mundo, ninguém mais quer, daí ele volta para cá para encerrar a carreira, como se fosse uma grande contratação, e ganhando um alto salário e já não rendendo mais o que rendia. Né? Eu ouvi dizer até, olha, ele pode ser meio campo. Eu duvido. Eu tenho restrições, muitas, inclusive, da forma como o Fernando Diniz vê futebol. Mas uma coisa você tem que concordar: o time dele é muito móvel. Eu não sei se ele vai aguentar jogar no meio-campo. E na lateral, indo e voltando, fechando, eu não sei. Eu acho apenas que é uma contratação de impacto de um jogador que teve muito sucesso, mas que já não é mais o mesmo, né? Não, eu concordo com você. A idade chega para todo mundo, chega para nós, chega para ele, chega para todo mundo. Claro. Mas o que me deixa um pouco invocado, Quartarolo, e você que está acompanhando o programa vai entender o meu raciocínio. Hum, Primeiro, o Marcelo rompeu um contrato com o Olympiacos da Grécia recentemente. Aliás, hum. ficou só 6 meses no Olympiacos, porque ele vinha de uma série de lesões. Uma lesão atrás da outra, nem Olympiacos, nem ele ficaram satisfeitos. Ele só jogou 10 partidas pelo Olympiacos, marcou 3 gols nesses 10 jogos, o que não é muito difícil de acontecer no futebol da Grécia. Mas ele estava contundido. Ele vem para o Fluminense, que está numa fase de destruir laterais pela esquerda. O último Hum. que foi contratado, o lateral esquerdo, foi o Jorge, aquele que passou pelo Santos, pelo Flamengo, pelo Palmeiras, e adivinha o que aconteceu? Pum! O Jorge se contundiu, vai passar por Também. cirurgia, Então, eu acho que trazer jogador contundido para uma função em que tudo está acontecendo de errado no clube é meio preocupante. Eu acho meio preocupante.
O Marcelo foi revelado no Fluminense e foi vendido para o Real Madrid, na época, pela bagatela de 9 milhões de euros. O dinheiro de hoje dá uns 25 milhões de reais. Tá? Mas 9... não era ainda um jogador feito, né? Estava começando a carreira, né? E para mim ele é um jogador consagradíssimo na história do Real Madrid, nas próprias seleção brasileira, em que pese não ter ganho nenhum título importante, mas na seleção brasileira ele cumpriu seu papel. É um jogador consagrado. Vai chegar aí com 34 anos, se estiver em condições físicas, que já deixou o Olympiacos por contusão, sei lá, o Fluminense não deixa de ser uma atração, Quartarolo. Mas a atração, o impacto da atração é igual a lua de mel, né? Depois que passou a lua de mel, a vida começa, né? Aí começam os problemas, né? Na lua de mel até peido, tem cheiro de perfume francês, né? Infelizmente é assim, né? Depois que você vai enfrentar os problemas e daí que vai ver se vai dar certo realmente, né? Por que estou dizendo isso? A gente viu o Daniel Alves aqui no São Paulo. Chegou, vou falar para você, fechou o aeroporto, né? Quando ele saiu, ninguém sabe por onde ele saiu, de tão mal que saiu. Aliás, está bem concentrado hoje. Eu não estou dizendo que o Marcelo vai passar por isso, veja bem, vejo distância, estou tentando, né, mostrar a situação como pode acontecer. O Marcelo é relativamente jovem ainda no futebol atual. A medicina evoluiu demais, jogador de 34 anos, você não joga fora tão facilmente. E no Real Madrid ele perdeu espaço, porque ele já não aguentava mais a sequência de jogos, talvez já por esses problemas físicos que você colocou. Ele é um jogador de muita qualidade. Ele entrou no lugar de um cara chamado Roberto Carlos, que para mim foi, nas últimas gerações, o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro, ganhador e grande jogador, e tomou conta da posição, é elogiado até hoje. Se ele chegar hoje lá no Real Madrid, estendem o tapete vermelho, mas Filho não para dele jogar. joga no Real Madrid, joga pra caramba. Quem? O filho do Marcelo joga no Real Sim. Madrid e joga pra caramba. Dizem que é melhor que o pai. A gente vai ter que ver também. Esse negócio de melhor que o pai, né? É complicado. Porque as coisas mudam, né? Raramente o filho é igual ao pai, né? O Ademir da Guia talvez seja, né? Para umas famílias, graças a Deus. É verdade, verdade. É melhor, melhor. Vamos mudar de assunto. Então, o que eu vejo é o seguinte: o que eu vejo é que um jogador que chega muito jovem em termos de idade para o futebol atual, mas que já muito gasto. Porque o futebol europeu, ele chupa a laranja até o bagaço. Quando não dá mais, não sai mais nenhum caldinho, daí os caras saem. O próprio Cristiano Ronaldo, que foi muito mais jogador que ele, ou pelo menos mais importante que ele na história, um dos maiores artilheiros, um dos maiores atacantes da história do futebol, está jogando no mundo árabe e contra Camelo, porque não tinha mais espaço. Dos últimos 2 anos, Ele tá ele ganhando ficou na uma grana reserva. lá para jogar contra Camelo, que eu vou te contar, meu. Não, tudo bem, eu também iria, mas eu estou falando, ele deve estar muito satisfeito com o que vai ganhar, está trabalhando para os árabes, visando novos eventos, a FIFA também está muito feliz com os árabes, e ele virou lá um garoto propaganda. Mas a verdade é que não é mais aquele jogador para jogar no Manchester United, não é um jogador para jogar na seleção portuguesa, não é jogador para jogar no Real Madrid, no Barcelona, na Juventus, na Internazionale, e olha que eu não estou falando só de top, ele não jogaria hoje em muitos times, acho que nem no PSG. Então, mas foi um jogador extraordinário. Eu respeito a carreira do Marcelo. Se for para vender camisa, vai vender, mas eu acho que a manchete é errada. A grande contratação do ano, só se for em termos de gasto, porque em termos técnicos eu não sei se vai acrescentar tanto não, Serótio. Por falar em contratação, o Fluminense já contratou esse ano o Jorge, lateral esquerdo, o Queno, que é aquele que passou pelo Palmeiras e Atlético Mineiro, Bom jogador. os meias Lima, Giovani, o lateral direito Guga, que já foi do Vasco, estava no Atlético Mineiro e voltou. Aliás, é torcedor do Flamengo. Tem Sim. cada coisa no futebol carioca. O zagueiro Vitor Mendes e o goleiro Vitor Eudes. Aliás, o Fluminense também está acertando a contratação por empréstimo do Gabriel Pirani, jogador do Santos Futebol Clube, que até hoje eu não sei porque o Santos não usou o cara, né? usa. E aí, Quartarolo, se você olhar as contratações do Fluminense na temporada, me desculpa, Quartarolo, mas o Marcelo é rei. O Marcelo é o melhor de todos. O Marcelo, mas aí com que tá, uma né? perna,
é melhor do que todos esses caras aí, meu. Sim, você está avaliando o Marcelo que a gente viu no Real Madrid. O atual talvez seja igual, um pouquinho melhor. Eu não tô desfazendo do Marcelo e da carreira dele. Aliás, você falou em seleção brasileira. Na seleção brasileira, ele nunca passou de um bom jogador. Nunca chegou no nível do Roberto Carlos, por exemplo. Nunca conseguiu jogar. O Felipe Luiz chegou a jogar mais que ele e é menos jogador que ele, tecnicamente falando. Agora, o Fluminense também capricha, né? O Jorge, desde que jogou no Flamengo e foi para o Mônaco, nunca mais jogou. No Santos, foi uma desgraça. No Palmeiras, foi uma desgraça. Tanto é que foi embora, não ficou. O Keno é um grande jogador, já está na curva dos 30 anos, mas vem de motivos, de momentos de muita contusão. É um jogador que eu gosto, inclusive. Eu acho que ele tem muito estilo do Bruno Henrique, né, do Flamengo, que também, infelizmente, está contundido, está voltando agora. Mas é um jogador que você ainda vai ver se vai voltar. O Guga sempre foi uma promessa, era mais Flamengo, é torcedor do Flamengo. A fama dele é mais como torcedor do Flamengo do que como boleiro. Então você fica olhando. E o Pirani é um garoto de 20 anos de idade que o Santos nunca usou. E que caiu com o Cuiabá, voltou e não foi aproveitado no Santos. Eu até gostaria que o Santos colocasse em campo para a gente ver se é ou não é, né, Serode? Mas, enfim, o Fernando Diniz, quando dirigiu o Santos, gostou do Pirani. Então, ele está indo lá para o Fluminense, boa sorte para ele. A vantagem dele, se é que é uma vantagem sobre o Marcelo, é que ele tem 14, 13 anos a menos. E faz uma diferença desgraçada, né, Serote? Mas o Fluminense está colecionando dinossauros. Sim, sim. O Fábio está na faixa dos 40 anos, goleiro. O Ganso, uns 30 e poucos anos. O Cano, também, 30 e poucos anos. Sim. O Keno, que você falou, 30 e poucos anos. O Marcelo, 34. E ainda tem esperança e estão batendo bumbo. O Thiago Silva. Eu não sei o que o Fluminense está querendo, montar um E aí mandou o Nenê embora, tem que ficar, né? Eu estou querendo montar um museu, eu não consigo entender certas coisas que acontecem. É o Parque dos Dinossauros, lembra aquele filme? E ainda com o professor Fernando Diniz. Não, eu acho que é aceitável a volta do Marcelo. Aceitável. Ele joga mais do que muita gente com a perna só, não sabemos como que ele vai estar fisicamente. As notícias não são agradáveis, ele rompeu o contrato com o Olympiacos, que vinha de uma série de contusões. Lembrando o histórico dele, na seleção brasileira mesmo, ele deixou de jogar, aí culpou o Colchão, lembra disso? O Colchão na Rússia lá, que deixou de Colchão russo. Os caras que têm problema para dormir de noite sempre acabam contundidos. Mas aí. É verdade. De uma maneira ou de outra, né? De uma maneira ou de outra acaba sofrendo. Vamos ver o que o Marcelo vai dizer no futebol brasileiro. Eu até acho que é uma boa atração para o torcedor do Fluminense, sim. Uma outra coisa que envolve o Marcelo, que muita gente não sabe. Você sabia que o Marcelo é dono de um time? Não. Ele é dono do Clube Deportivo Mafra. De onde? Ele comprou na Espanha. Ele comprou esse clube em 2021. Tá? Esse time joga na segunda liga na Espanha. E o Marcelo tem 70% do capital social desse time. Ele adquiriu esse time por 7,5 milhões de euros. Foi mais barato o time do que ele quando foi negociado com o Fluminense. E aí, eu fico. Ele foi contratado para ser jogador ou para ser seu? Seu? O negócio é o seguinte, né, Seródio? É incrível, Será né? que ele vai aprender a administrar aqui para usar no Deportivo? Ainda mais aqui no futebol brasileiro, que é fácil administrar. Olha, eu acho que ele devia ir para o Mafra, então, né? Já que o time é dele, ele vai jogar, né? O dono do time joga, né? Esse é o problema do Marcelo. O Marcelo não conseguiu jogar no Olympiacos. Porque ainda se ele ficasse no Real Madrid, fosse lá do banco, tá num elenco fantástico. O Real Madrid que foi para a final do Mundial de Clube sem lateral esquerdo. Camavinga jogou improvisado, porque não tinha lateral esquerdo. Ele ficou na Espanha. Então, aliás, ele não estava, né? Nessa relação. Não estava, ele já estava no Olympiacos. É que o Mendy, que ficou no lugar dele, também estava contundido. Também contundiu-se. Então, para você ver, ele não conseguia ficar lá com uma falta dessa de lateral. No Olympiacos, ele não conseguiu jogar, problema na contusão, é grave, tudo bem. O jogador de bola usa o corpo para jogar, é a ferramenta de trabalho dele. Inclusive, eu tenho pena quando isso acontece, porque é muito complicado mesmo.
Agora, ele é um cara rico, um cara feito na vida, tem até um clube de futebol. Torço para que ele me desminta. E uma coisa que eu não aguento mais, viu, Serol? Talvez valha um tema nos próximos programas aí, né? Porque nós estamos numa draga no futebol brasileiro tão grande que hoje a gente não tem identidade, né? O Marcelo jogou um ano só no Fluminense, não tem nenhuma identidade com o Fluminense. A identidade dele é com o Real Madrid, ele é jogador do Real Madrid. Assim como o Vini Júnior, o Rodrigo, né? E daí o que está acontecendo muito é que eu sou santista, por exemplo, eu fico pé da vida quando o torcedor do Santos vibra com um gol do Rodrigo no Real Madrid. Não por vibrar pelo Rodrigo, mas o cara acha que o jogador é do Santos. E o Vinícius Júnior faz gol, nosso menino do Flamengo, não joga mais aqui, não tem nada a ver com a gente. E a mesma coisa o Marcelo. Então, esse negócio, olha, ele tem identidade, ele é ídolo do Fluminense. Mentira, ele é ídolo do Real Madrid. Aí sim. No Fluminense, ele teve uma rápida passagem, era bom jogador, era um jogador considerado promissor, mas também nunca decolou. Não foi marcante. Não foi. Tomara, eu falo isso de coração, porque gosto, acho o Marcelo um bom sujeito. Verdade. A relação que eu tive com ele, às vezes, que encontrei, sempre foram bem satisfatórias. Um cara acessível, legal. Tomara, torço para ele. Gente boa. Tomara que dê certo nesse final de carreira no futebol brasileiro. Tecnicamente, levando-se em consideração até a idade, eu acho que com uma perna só ele joga muito melhor que o Jorge. Também acho. Então, mas é até eu de sapato e na chuva, né, senhor? Então, acho que acaba sendo uma boa atração para o Fluminense. Não digo que foi a contratação da década, mas é uma boa atração. Se o Fernando Diniz conseguiu resgatar o Paulo Henrique Ganso, que para mim já estava 7 palmos abaixo da terra, por que não resgatar o Marcelo? Vamos deixar na mão do professor Fernando Diniz, que é um gênio. Tá certo, Cartão? Ele realmente, alguns jogadores ele fez jogar assim, né? A gente tem que reconhecer. E outra coisa, né? A única coisa que não mudou no Marcelo foram os cabelos, são os mesmos. Então, quer dizer, se o futebol dele ficar igual ao cabelo, for o mesmo, o Fluminense vai ter um excelente jogador. Mas eu acho que, inclusive, infelizmente, faz parte do... O tempo é inexorável, está na descendente. Agora, tudo bem, vale a manchete, vale a vitrine, vale a venda de camisa, mas eu não sei se vai poder ajudar tanto. Eu lembro sempre da passagem do Daniel Alves pelo São Paulo, né? O William pelo Corinthians, lembra? Chegou com festa também. Então, sabe, guardado as devidas proporções, é muito, muito próximo. Aliás, o Daniel Alves tinha mais nome que ele, né? Hoje não. Hoje é. Pelo menos tem todas as manchetes na Espanha. Sim. Está concentrado para a próxima Copa. Dá um beijo em todo mundo aí, Cotarolo, por favor. Um beijo para vocês todos, grande fim de semana para todos. Se você não concordar, não tem problema nenhum. Põe aí no descritivo, seus burros. Põe no descritivo. Não tem problema nenhum. Porque teve um cara que eu escrevi isso na internet ou nas redes sociais, o cara falou: se ele fosse para São Paulo, você não falaria a mesma coisa. Quer dizer, é uma idiotice, mas tudo bem, né? Eu não tenho nada a ver. Outro falou: se ele tivesse votado no seu candidato, nem sei em que ele votou. Vá para o inferno. Mas tudo bem. Você passe aí, pode criticar, mas com parcimônia, né? Não precisa apelar e nem ser melindroso, até porque não estamos aqui para apoiar ninguém de graça e nem defender rabo de ninguém de graça. Um abraço, meu caro Seródio. Clica lá e se inscreva. O que você pode fazer de graça, sem perturbar a vida de ninguém, é se inscrever no nosso canal. Pronto. Aí. Um beijo no coração de todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!